Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Programa esse que deseja trazer para você um pouco de paz, esperança e amor. Nós estamos continuando com o programa anterior, o que fazer quando estamos com medo, sem forças e não sabemos o que fazer. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3, falando sobre o rei Josafá. O rei estava com medo diante de uma invasão de um exército contrário. Então é bem interessante porque essa situação pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, ou seja, nós podemos enfrentar situações muito complicadas em nossa vida e essas situações nos paralisarem por causa do medo. Uma coisa interessante que eu entendo, Josafá buscou a ajuda de toda a nação, de todo o povo. Ou seja, esse é um momento que muitas vezes nós enfrentamos, precisamos pedir socorro. Quem sabe você deve pedir socorro para a tua família. E se a coisa ficar muito feia, pastor, o que fazer? Pede socorro para a igreja. Ou seja, todos estavam em oração. Então cancela todos os teus compromissos e prioriza essa situação e prioriza buscar a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca a Deus, busca a justiça de Deus, busca a presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que esse problema, por maior que seja, ele vai diminuir até que ele vá desaparecer, ou seja, você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. O medo, então, ele fez coisas interessantes na vida de Josafá. Primeiro, o medo fez com que ele se tornasse um grande homem. Até então, Josafá era um rei, era conhecido, mas nem tanto. No momento que ele se aproximou de Deus, no momento que ele buscou a Deus, ele teve engrandecimento, reconhecimento. Outra coisa importante, quando ele se aproximou de Deus, ele se converteu. Pastor, o que é conversão? Muito simples. Conversão quando você vai num sentido e muda o sentido, muda uma direção muitas vezes. Então houve uma mudança de direção na vida dele. Ou seja, ele se converteu para Deus. Talvez é isso que você precisa. Mas pastor, eu já vou em igreja. Eu não estou falando de ir em igreja, eu estou falando de ir para Deus. E a palavra de Deus é muito séria quando diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim, que só podemos chegar até o Pai através de Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não estamos falando de igrejas, não estamos falando de doutrinas, nós estamos falando do único e verdadeiro caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. É Jesus Cristo de Nazaré. Se você se converter a Ele, se você entregar a tua vida, o teu coração a Ele, com certeza absoluta, você está no caminho, você é uma pessoa convertida. O que o medo fez com o rei Josafá? Ele se humilhou. Quem sabe você precisa se humilhar. Você precisa se submeter a Deus. Isso é necessário. Uma outra coisa muito interessante que o medo fez com Josafá. Tornou Josafá um grande pregador. Ele começou agora, ficou cheio de coragem, cheio de ousadia. E ele começou a pregar, ele começou a levantar a moral do povo. Ele fez com que o povo agora cresce também no Deus de Josafá, no seu Deus, no Deus da nação. Talvez seja isso que precise. Você precisa ser estimulado, você precisa levantar a cabeça, você precisa tomar uma atitude, você precisa ter ousadia, determinação e coragem. Mas olhando para você e na tua própria força você não consegue. Mas se você depender de Deus, além de você se levantar, você vai poder levantar muitas outras pessoas
que estão ao teu redor. Quem sabe tua família, teus amigos, quantas e quantas pessoas dependem de você para se levantarem, mas primeiro você precisa tomar uma atitude. Qual é a atitude, pastor? Muito simples, buscar a Deus, orar, jejuar, se converter, se humilhar e reconhecer a tua total dependência de Deus. Você vai ver que a partir desse momento vai ser criado dentro de você uma força, uma coragem, uma ousadia, uma determinação sobrenatural que te traz respostas e traz vitória para a honra e glória do Senhor. Josafá, ele realmente estava agora cheio da presença de Deus. E a partir daí, eles começaram a louvar, a cantar, a adorar a Deus. A adoração, queridos, é uma arma poderosíssima de guerra. Muitas vezes nós estamos com tristezas, amarguras, feridos, mas quando você começa a adorar, você tira os teus olhos do problema e coloca os teus olhos em Deus. O que acontece? Aquele problema que parecia ser tão grande, na adoração ele se torna tão pequeno. Então a adoração é um caminho que nos conecta ao Altíssimo. A adoração é algo tão precioso que a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando você começa a entrar na adoração, você tira os olhos primeiro dos teus problemas, dos teus dilemas, depois você tira os olhos das mãos de Deus, de tudo que Deus pode te dar, e você começa a olhar para o rosto de Deus e você fica encantado, admirado com a beleza, a santidade, que assim como os anjos você começa a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é adoração, ou seja, você fica tão conectado com Deus que os teus problemas naquele momento parecem não existir. E Deus te fortalece através da adoração. Então use essa arma, use essa ferramenta que Deus te deu, que é a adoração. Ou seja, você vai glorificar a Deus não pelo que Deus faz, porque isso é louvor, mas pelo que Deus é, pela essência, pela natureza de Deus. Então adore. A partir da adoração, algo grandioso aconteceu. Deus disse através de um profeta que Ele, o Senhor, lutaria pelo seu povo. Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida. Você está cansado, sobrecarregado, e a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor Jesus diz que vai trazer um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida, vai trocar o nosso fardo que é pesado por um fardo leve, possível de ser carregado. Então o Senhor está dizendo hoje: você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está estressado? Você está angustiado? Venha para mim. O Senhor está com os braços abertos, pronto para te abraçar, pronto para te beijar, pronto para te colocar no colo, e se for preciso, Ele vai te carregar, assim como aquele poema Pegados na Areia. Ou seja, o Senhor está contigo, Ele te carrega, Ele te alivia, Ele tem um refrigério. Outra coisa interessante, muito interessante, Deus colocou um espírito de confusão e os inimigos de Israel, os inimigos de Judá começaram a se ferirem. Quem sabe é isso que precisa na tua vida também. Deus colocar um espírito de confusão. Assim como Deus colocou também um espírito de confusão, de temor que veio nas nações, lá quando Israel saiu do Egito, Deus quer colocar um espírito de medo, de temor diante dos teus inimigos. Mas primeiro, ore a Deus, busca a Deus, jejue,
Entre na casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Começa a adorar e você vai ver que a tua luta não é mais tua. Essa luta é do Senhor e o Senhor não perde batalha. Todas as lutas que ele entra para vencer. E você que vai fazer adorar e descansar nele, confiar nele. O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te do teu Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, a tua vida, todos os teus problemas ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então nós temos um Deus que já nos trouxe promessas e a promessa de Deus tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Às vezes nós não somos fiéis, mas Deus permanece fiel. Então entregue os teus problemas ao Senhor, deposite todas as tuas preocupações na cruz do Calvário e creia que o Senhor vai agir, vai lutar, vai trabalhar ao teu favor. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu é que eles começaram a se matar, um matando o outro. E quando o povo de Judá chegou, tinha grande despojo. O que eu estou querendo dizer? Deus vai trazer restituição. Deus vai trazer restauração. Talvez você tenha sido muito maltratado pela vida. Talvez você tenha tido perdas, tenha tido batalhas que você foi derrotado, mas Deus quer restaurar e trazer vitória. Deus não quer só trazer riquezas materiais. Pastor, mas Deus não pode me enriquecer? Claro que Ele pode, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano, mas a prosperidade é diferente. A prosperidade, quando nós falamos em termos espirituais e muitas vezes no termo humano. Em termos humanos, muitas vezes é só colocado como dinheiro. A prosperidade bíblica é muito mais que dinheiro. É claro que tem dinheiro, mas a prosperidade bíblica, ela traz paz ao coração. A prosperidade bíblica, ela traz equilíbrio. A prosperidade bíblica, ela traz uma vida nova, cheia da presença de Deus. A prosperidade bíblica, ela alcança não só você, mas todos aqueles que estão ao teu redor, porque a prosperidade é o próprio Deus, é a maior riqueza que nós podemos ter, é o próprio Senhor. Nós já falamos aqui em outras vezes, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a tradução que nós temos hoje nas nossas Bíblias. Agora, uma tradução um pouquinho melhor seria: o Senhor é o meu pastor e Ele me bastará. Então nós tiramos já os olhos das coisas, das nossas necessidades e começamos a olhar para Deus e Deus nos basta. Mas a tradução do hebraico, a melhor tradução possível seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, quando eu tenho Deus dentro de mim, eu sou próspero em todos os sentidos, em todas as áreas. Começar espiritualmente equilibrado, emocionalmente equilibrado, financeiramente equilibrado. Ou seja, Deus supre todas as minhas reais necessidades. Uma outra coisa que eu compreendo é que eles reconheceram a Deus, a vitória que Deus deu para eles. E para onde é que eles foram? Comemorar. Onde? Na igreja, na casa de Deus. Quando você tiver uma grande vitória, adore a Deus, junto com a tua família, junto com os teus irmãos, na presença do Senhor. Reconheça e faça um culto para o Senhor ativo, não passivo. Pastor, o que é o culto ativo? Ou seja, você foi e vai na casa de Deus
não para receber a bênção, mas naquele momento, mais do que nunca, para agradecer. É um culto de gratidão a Deus por todas as vitórias que Ele te deu. Então você vai testemunhar, você vai falar do amor de Deus, você vai falar de tudo que Deus tem feito na tua vida. Para quê, pastor? Para que outras pessoas que também precisam dessa vitória, através do teu testemunho, possam se encher de fé, se encher de esperança e crer e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E também Ele pode vencer. E a luta dele é a luta de Deus. E não há Deus que luta como o nosso Deus, Não há Deus que trabalhe como o nosso Deus. Uma outra coisa interessante que eu posso entender, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Então não tenha medo de ninguém, de nada, se você está com o Senhor. Ele é tua fortaleza, Ele é teu escudo, Ele que te protege. Você não precisa temer. O que o medo pode causar nas pessoas? Em geral, primeira coisa, a fuga. Se você entra no processo de medo, você vai tentar fugir, você vai tentar escapar, você não vai querer enfrentar. Então não tenha medo. Muitas vezes o medo provoca descrença, ou seja, ele mexe com a fé. É o que aconteceu com os 12 espias em Canaã, que espiaram a terra, viram que realmente tudo que Deus falou era verdade, é a terra que manda leite e mel. Era uma terra agradável, mas eles tiveram medo dos gigantes que estavam naquela terra. O que o medo produz? Inibição e frustração. Foi o que aconteceu com Elias. Teve uma grande vitória, mas depois que teve essa grande vitória sobre os profetas de Baal, ele teve medo da rainha Jezabel. Ele ficou inibido e frustrado. Ou podemos até falar, além de inibido e frustrado, decepcionado, ele ficou depressivo também. O que o medo pode causar? Pânico. Pânico vai além do medo, ou seja, pânico é um medo exagerado, exacerbado. Ele realmente não só te frustra, te inibe, mas ele te paralisa. Faz com que você não tenha força para agir, muito menos para reagir. Uma coisa interessante que diz que eu aprendo em relação ao medo é a história do menino e o piloto de avião. Esse menino estava num avião e esse avião estava enfrentando grandes turbulências e as pessoas dentro do avião falaram: o avião vai cair. Desesperadas, as pessoas começaram a gritar, entraram em pânico. E agora uma senhora olha para aquele menino sentado lá na frente, o menino em paz, tranquilo, sereno, e chega para o menino e diz: mas menino, você não tem medo? Você não está vendo que o avião pode cair? O menino pega e olha para ela com um ar bem sereno e tranquilo e diz: não tenho medo. Mas por que você não tem medo? O meu pai é o piloto, eu confio no meu pai. O meu pai não vai deixar que nenhum mal me aconteça. Será que você tem a fé desse menino? Será que você crê que Deus está no controle da tua vida e que não vai permitir que nenhum mal te aconteça? Se você tiver a fé desse menino, você não vai ter medo. Pelo contrário, você vai ter ousadia, você vai ter a coragem, você vai ter a determinação, você vai avançar. A Bíblia de Deus, a Bíblia do Senhor diz uma coisa muito interessante, que Deus não tem prazer, ou seja, Deus não tem alegria naqueles que retrocedem, mas sim naqueles que avançam. Quando você cair, e com certeza você vai cair, porque todo homem cai. A Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você tem duas opções quando você cai, quando você perde uma batalha. Ou você senta e chora, ou se levanta e age.
Tem uma palavra muito interessante do pastor Martin Luther King, pastor americano, que dizia: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas não deixe de seguir em frente. Ou seja, não importa como você está, você não pode parar. Deus é contigo. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, pelo menos rasteja, mas não fique parado. Se você quiser ter vitória, você precisa estar com Deus. Mas também você precisa ter atitudes diferentes. Um grande sábio desse século passado, Albert Einstein, já falava: se você quer ter resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Se você quer ter outros resultados que não sejam os mesmos que você tem tido, mude de atitude, mude de ação. E você só vai poder mudar de ação se você crer que Deus está contigo e você não olhar para as suas forças, mas olhar para a força que Deus tem, e Ele tem toda a força. A palavra de Deus diz que há porventura alguma coisa difícil que Deus não possa realizar, algo porventura impossível para Deus. Para Deus não há nada que seja impossível. Se você está em Deus, Deus está dentro de você, nada é impossível para aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, Deus, o Deus do impossível está contigo e você vai vencer. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo significa todas as coisas. Você pode enfrentar pressões, você pode enfrentar fome, você pode enfrentar sede, você pode enfrentar desilusões, você pode enfrentar perdas, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E nele, em Deus, você pode todas as coisas, ou seja, você pode ter até momentos de tristeza, mas você vai ser feliz. No Senhor você vai ser feliz. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você está com Deus, vai enfrentar com certeza momentos de tristeza, mas é momentos, não é uma vida triste, aborrecida. A vida da gente tem que estar cheia de alegria, cheia de paz, cheia de coragem, porque nós estamos conectados em Deus. E se você está conectado em Deus, com certeza absoluta, você vai vencer, você vai sair dessa situação complicada em que você está. Pastor, graças a Deus eu não estou numa situação complicada, mas quando você estiver, lembre-se dessa palavra, te fortaleça, te vacine contra esse mal e você vai ter anticorpos que vão lutar contra essa doença e você vai ser curado e sarado e reanimado e restaurado para a honra e glória de Deus. Josafá, ele enfrentou as mesmas opções que nós enfrentamos numa crise: desistir, retroceder ou posicionar-se. E agora? O que você vai decidir? Você vai retroceder? Você vai desistir? Ou vai entender que essa crise não é uma dificuldade, mas sim uma grande oportunidade que Deus está te dando para você vencer o teu pior inimigo? O diabo, pastor? Não. O mundo? Não. Você mesmo. Você tem a obrigação de ser uma pessoa melhor. Ou seja, hoje você tem que ser melhor do que ontem, e amanhã você tem que ser uma pessoa melhor do que hoje. Deus está ao teu lado. A Bíblia diz que o Senhor disse: Ele estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o nome de Deus é Ebenezer, que significa Deus conosco. Se você crê, se você confia em Deus, a vitória está chegando. Começa a colocar um sorriso nos teus lábios. Te apruma, te endireita, te levanta, olha para os céus e em vez de reclamar, comece a adorar.
Em vez de se queixar, começa a agradecer pela vitória. Pastor, mas a vitória ainda não veio. Ainda não veio, mas ela está vindo. E pela fé, você vai profetizar, você vai verbalizar que a promessa já está em tuas mãos e que você vai agradecer e testemunhar quando ela chegar. Mas mesmo que ela ainda não tenha chegado, você vai se comportar como vencedor. Você vai ter uma atitude vencedor, assim como Josafá. Você vai buscar a Deus, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você vai adorar. E quando você agir dessa forma, eu tenho certeza absoluta que a vitória já chegou em tuas mãos. Deus dê sabedoria para você, para não recuar, mas depender mais de Deus. Eu quero agora orar por você. Deus amado e Deus bendito, eu coloco essa pessoa que está assistindo essa programação, que o Senhor faça com que ela se veja como o Senhor a vê, não como um derrotado, mas como um vencedor. Não como um infeliz, triste, aborrecido, mas alguém alegre, vibrante, para cima. Que o Senhor possa enchê-lo com o teu Santo Espírito e que essa pessoa possa agradecer a Ti as vitórias que o Senhor tem dado para ela. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!